Então vamos lá. Bom, eu sou o Sérgio Rubio, trabalho na Ipiranga Química e sou responsável pelo laboratório de suporte que a gente tem lá. Então, eu sou responsável pelo suporte técnico que a gente dá aos nossos clientes na nossa linha de produtos. Tá? E vamos falar um pouquinho hoje sobre sistemas epóxi e sistemas de cura para esses sistemas epóxi. Vamos dizer assim, é alguma coisa de sistemas epóxi. Sistemas epóxi ele pode ser utilizado de outras formas também. Vocês viram aqui anteriormente o tinta em pó, né? É uma outra forma de usar um sistema epóxi. Aqui eu vou falar dos sistemas epóxi por cura com sistemas melamínicos. Tá? Então vamos lá. Tem que ligar, né? Senão... Agora sim. Bom, em primeiro lugar, por que usar um sistema epóxi? Né? A gente tem no mercado outros tipos de sistema para recobrimento, para tintas, sistemas melamínicos, tem sistemas alquídicos, poliuretânicos. Né? Então, por que eu vou usar um sistema epóxi? Então, vamos falar primeiro das vantagens. Né? É um sistema que me dá uma excelente aderência. Realmente é uma característica típica de um sistema epóxi. É um sistema que tem baixa permeabilidade. Né? É um sistema de alta resistência contra a corrosão. E, nesse aspecto, os sistemas epóxi eles são bastante utilizados. Né? Sistemas anticorrosivos. Uma boa parte do mercado usa o sistema epóxi para essa finalidade. Uma alta resistência química. Né? A gente vai ter a oportunidade de dar uma olhadinha na estrutura química de uma resina epóxi e tentar entender por que também dessa alta resistência química. E aqui eu acho que é um ponto interessante. O sistema epóxi oferece todas essas vantagens, todas essas características positivas, numa relação custo-benefício muito boa. Né? Então, hoje eu posso... como eu disse, existem outros sistemas também. Né? E uma coisa que a gente vai falar hoje para vocês, comparando uma série de sistemas de cura epóxi, a gente vai ver que existem vantagens, existem desvantagens. Né? E evidentemente, existem outros sistemas também que têm um desempenho tão bom quanto esse. Né? Agora, o sistema epóxi tem uma relação custo-benefício muito boa. Agora, como no mundo nada é perfeito, né? Ele tem também as suas desvantagens, as suas limitações. E quais seriam as principais? Né? Primeiro, é um sistema a dois componentes. Né? De certa forma, é uma limitação. Por quê? Eu tenho que ter o trabalho, eu tenho que ter o processo de mistura dos dois componentes, salvo em situações em que eu tenho a mistura feita em bico, equipamentos para isso que custam relativamente, são com preço relativamente alto. Né? E no caso do sistema epóxi, uma outra limitação com relação a isso é que se o sistema, em muitas aplicações, se você não tiver uma boa homogeneização dos dois componentes, então você vai ter, evidentemente, uma deficiência no filme aplicado. Né? Então, em muitos casos, é necessário que o pessoal que vai aplicar ele tenha um bom treinamento, né? E se dê uma atenção a isso, a homogeneização correta, né? Para você não ter deficiências depois no sistema final. Uma película final muito dura. Aí, então, eu tenho que abrir um parênteses, porque vocês viram anteriormente na palestra de tinta em pó que a resina epóxi ela justamente dava flexibilidade para o sistema. Né? Agora, aqui nós estamos falando, o que eu vou falar aqui, são sistemas que usam as resinas epóxi de peso molecular menor. Né? Então, essas resinas elas têm um índice de reticulação muito alto e acaba sendo um sistema realmente com uma característica dura, né? Um TG alto, uma película final com um TG alto. Algumas resinas epóxi de peso molecular que são utilizadas em outras situações, como até no caso da tinta em pó, por esse aumento de peso molecular da molécula, ela acaba sendo mais flexível. Quando você usa uma tinta em pó nessas condições em sistemas líquidos, você tem a desvantagem de ter um
um teor de sólidos muito baixo, né? No nosso caso, o que a gente vai tratar aqui hoje, nós vamos falar de sistemas de sólidos, 100% sólidos e autossólidos. Mas isso é possível com as resinas epóxi de peso molecular mais baixo, né? E esse talvez seja um dos pontos mais fracos aí do sistema epóxi, que é a baixa resistência contra a radiação UV. Também na molécula a gente vai dar uma olhadinha no porquê que isso acontece. E o que vai levar... E o que vai levar, então, a um amarelamento ou calcinação do filme. Isso significa que eu não posso usar resina epóxi para sistemas exteriores? Pode, evidentemente, né? Mas se você estiver preocupado com a questão estética, evidentemente você vai ter algum comprometimento. Se você aplicar lá um sistema protetivo com uma camada de 100 micra, não é uma calcinação superficial que vai te comprometer, pode ser usado tranquilamente. E aí, né? Se eu quiser, por exemplo, um acabamento externo com boas características, o interessante, então, é um poliuretano alifático que vai me dar as características que eu preciso. E com uma boa resistência contra a radiação UV. Ok? Bom, falando então um pouquinho, como é que é produzida a resina epóxi? De onde que ela vem? Né? Ela, basicamente, ela parte de uma reação de fenol, que pode ser com acetona ou com formaldeído. E aqui, vocês prestem atenção que eu tenho esse azinho em vermelho da acetona e F do formaldeído. Por quê? Porque dependendo, então, do reagente aqui, que eu vou ter inicialmente, eu vou ter uma resina epóxi tipo bisfenol A ou bisfenol F, com características diferentes e preços também. Então, aqui eu tenho o bisfenol A e uma bisfenol F, e tem algum produto também, não vai ser... Tem outros produtos também dessa reação, uma resina novoláquea, mas não é aqui elemento de discussão hoje aqui com a gente. Bom, então, esse bisfenol A e esse bisfenol F, eles vão... Aqui eu tenho só o bisfenol A, né, a guisa de exemplo, mas vocês podem ver aqui tem o bisfenol F também, vão reagir com a epicloridrina, e formar, então, o diglicidil éster do bisfenol A, que seria essa molécula aqui. Tá? Essa aqui, então, é a característica, vamos dizer assim, é uma molécula de resina epóxi básica. Né? É a menor estrutura que eu tenho quando eu inicio a produção de uma resina epóxi. Se eu tiver um excesso de bisfenol A, eu continuo avançando essa reação e vou ter, então, aí o que a gente, as resinas epóxi com peso molecular mais alto, a que eu me referi no início. Né? Aí uma característica interessante dessa resina de peso molecular mais alto é que ela começa a ter, então, a formação dessas hidroxilas ao longo da cadeia. E essas hidroxilas vão permitir, então, que eu reaja esse polímero com outros tipos de materiais, por exemplo, melamina. Então, você pode ter um sistema epóxi-melamina que vão reagir nesses pontos aqui, né, formando um sistema monocomponente, e aí o sistema vai reagir lá a 150 graus aproximadamente, né, com características interessantes também.